Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente a Igreja do Senhor Jesus nesta hora, neste dia. E eu quero aqui, juntamente com os irmãos, meditar na palavra de Deus. Nós temos hoje a incumbência de trazer aos irmãos a revista da nossa escola dominical, a lição da nossa escola dominical. E nós temos como título de hoje, né, a lição de número 4, que fala sobre, que tem como tema a construção do templo enfrentou oposição. Como os irmãos bem sabem, nós estamos estudando a respeito da construção do templo, né? A reconstrução do templo, a volta do povo para a sua terra, depois de passar longos anos como em cativeiro em Babilônia. E nós estamos estudando especificamente dentro desse contexto de Esdras e Neemias, que falam sobre a reconstrução de Jerusalém. Então, nessa lição de número 4, nós temos o tema: a construção do templo enfrentou oposição. Antes de já iniciar a lição, irmãos, eu sempre penso que o crente, a pessoa que é crente em Jesus, ele nunca pode ser ingênuo. Toda pessoa crente em Jesus, toda pessoa que faz parte do reino de Deus, eu penso que ele tem que ser bem esclarecido. E uma das coisas que um crente precisa ter esclarecimento, nunca pode se enganar e nem ter nenhum tipo de ingenuidade, é que ele sempre vai sofrer oposição. Sempre. A obra de Deus sempre vai sofrer oposição. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, enquanto o povo de Deus viver neste mundo, sempre nós vamos ter oposição. Sempre nós vamos ter alguém para se opor a nós. E quem que vai se opor a nós? O inimigo das nossas almas. Ele não pode vencer a Deus. Ele não pode vencer o Senhor. Então ele se opõe à sua obra. Sempre foi assim. Deus criou Adão e Eva, Satanás se opôs a ele. Deus escolheu Israel, Satanás se opôs a ele, ao povo de Israel, escravizando no Egito. O povo saiu do Egito, Satanás moveu nações para tentar destruir Israel. E sempre foi assim, e sempre vai ser assim. O povo de Deus, quem pertence ao Senhor, sempre vai estar sendo perseguido, sempre vai ter oposição, sempre vai ter alguém contra ele. E esse alguém é o inimigo das nossas almas, a força do mal. Ele é a força do mal. Então Satanás sempre vai se opor à obra de Deus, então sempre vai se opor ao crente. Toda vez que você, eu, qualquer um de nós, toda vez que você impetrar, toda vez que você decidir fazer algo de especial para Deus e para a sua obra, sempre você vai sofrer oposição. Haverá sempre uma luta espiritual, haverá sempre uma guerra espiritual. Você não pode escapar disso, a igreja não pode escapar disso, ninguém que faz a obra de Deus pode escapar disso. Você falou de fazer algo para Deus, a oposição vai ser certa. Então Satanás vai se opor, vai usar pessoas para isso, vai influenciar pessoas para isso, para se opor a nós. Até mesmo se você decidir fazer algo em prol da sua vida espiritual. Se você falar assim, eu vou fazer um propósito com Deus de 1 mês de jejum e oração, 2 meses de jejum e oração, consagração constante, vou fazer um propósito aí só de ficar no alimento líquido, você vai sofrer oposição. Se você falar, vou orar durante 1 semana de madrugada, você vai sofrer oposição. Sempre vai haver oposição à obra de Deus, ao que é espiritual. Pois vivemos numa guerra, é o que diz Efésios capítulo 6. É uma constante batalha. Não lutamos contra carne e sangue, lutamos contra as investidas do inimigo. Lutamos contra investidas espirituais. Então, nossa batalha, nossa luta é no âmbito espiritual. Então, todo o povo de Deus sempre sofreu isso. Israel sofreu isso, a igreja sofre isso e sempre vai sofrer isso. Isso nunca vai deixar de existir. Então, uma das primeiras coisas que eu acredito que um crente deve ser bem esclarecido, principalmente na questão do discipulado, quando ele chega na igreja, por isso que nós não podemos mentir na pregação, irmãos.
Por isso que quando a gente prega, por isso que o dever do pregador, o dever do pastor é orientar a igreja, a orientar os irmãos, os novos convertidos, todos, orientá-los a respeito da verdade. A verdade é que todo aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição. Isso é bíblico? É. Vamos corroborar isso na Bíblia, porque às vezes a gente fica falando e aí alguém pode achar que é apenas clichê, que é apenas que a pessoa é apenas uma forma de falar, mas é bíblico. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. 2 Timóteo, capítulo 3 e versículo 12. Então, os que querem, quem quiser viver piamente, o que é piamente? Viver certinho, viver de forma justa, reta e santa na presença do Senhor, vai sofrer perseguição. Todos. Então, isso inclui toda a igreja. Jesus já disse que nós teríamos a oposição do mundo, o mundo vos odeia, o mundo vos perseguirá, serão perseguidos pelos próprios irmãos, pais, tios e todos mais. Então todos sofreremos perseguições, todos teremos oposição. Então é uma coisa que o crente tem que se acostumar com isso. Ele tem que entender isso e não pode deixar de entender isso. Ele não pode. É uma coisa que ele tem que aceitar. Sempre haverá oposição. Ah, mas por que que fulano fica me perseguindo? Por que que tanta gente me persegue no trabalho, na rua, os vizinhos? Por que que há pessoas até que perseguem na igreja? Oposição sempre haverá. Sempre haverá. Fazer alguma coisa para o reino de Deus sempre acarretará oposição. É o que nós temos visto aí na política. Nós vimos aí pastores que se destacam como senadores, como deputados federais. Eu lembro do pastor Marco Feliciano, quando começou a combater contra os movimentos aí, LGBT, que não sei do que mais lá. O povo foi lá para a porta da casa dele. As pessoas foram para a porta da casa dele. E enquanto ele saía de carro, entrava, chegava em casa, as pessoas lá ficavam nus na frente das filhas dele, querendo bater, quebrar o vidro, assustando as filhas pequenas dele. Então é oposição. Oposição é isso. Oposição contra o mal. Quando nós somos contra o mal vai ser contra nós. Então tenha sempre isso em mente. Toda vez que você resolver, toda vez que a igreja do Senhor resolver, o fato. Só o fato da igreja ser igreja, só o fato da igreja existir já é motivo para ter oposição. Mas bem, então cientes disso, nós vemos aqui na nossa leitura bíblica em classe, e aí ela fala a respeito, especificamente a respeito desse momento da construção do templo. Deus havia despertado o espírito de Ciro, né, para reconstruir o templo, e aí o povo voltou para reconstruir o templo. O texto áureo, ele já fala sobre a vitória. Ele já fala sobre quando, apesar da oposição, quando tudo deu certo. Diz assim edificamos o muro e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias capítulo 4, versículo 6. Esse já é, no livro de Neemias, já é a vitória do povo, já terminando os muros da cidade e do templo. Verdade prática, se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Isso é certo. A Bíblia diz lá em João, que primeira carta de João, que maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Uma coisa é certa, oposição sempre vamos ter. Vitória sempre vamos ter. A igreja sempre vai triunfar. O cristão sempre vai triunfar. Se ele resistir, se ele lutar contra o mal com a força do Senhor, confiando em Deus, ele vai vencer. Todas as pessoas que confiam em Deus vencem o mal. Às vezes a gente não vence uma doença, às vezes a gente não vence um desemprego, mas a força do mal, as tentações, o desânimo, a resistência do maligno, com certeza nós vamos vencer. Confiando no Senhor. Veja bem que a verdade prática diz, se nós confiarmos verdadeiramente em Deus. Foi o que Josafá disse, né? Creia nos seus profetas e prosperareis. Creia nos profetas de Deus e prosperareis. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, quando você confia em Deus, você resiste, você vence todas as resistências, todo o mal. Então, meus irmãos, a construção do templo começou
E aí o Deus havia despertado o espírito de Ciro, né, os judeus, para que os judeus pudessem reconstruir o templo. Foram os judeus lá para a terra que estava destruída para reedificar o templo, né, sob a liderança de Zorobabel, né, voltaram todos aqueles homens, né, os profetas estavam lá, Ageu, todos aqueles profetas, Zacarias, os profetas da época da deportação, do cativeiro, estavam lá junto com o povo, Neemias, Esdras, então voltaram para reconstruir o templo. E aí a nossa revista ela começa dizendo o seguinte, que o altar, na introdução diz assim, que o altar já havia sido restaurado, e a festa dos tabernáculos celebrada, e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia conforme o rito, né? A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguiu o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Era preciso reedificar o templo. O templo havia sido arrasado, destruído. Ali Deus mostrou para Israel, irmãos, e mostrou para todas as pessoas que não existe amuletos na vida espiritual. Não existe amuletos sagrados na vida espiritual. Eles confiavam muito no templo, o povo sempre confiou no templo, achou que o templo era o suficiente para eles, mas não era. Se Deus não tiver no meio do povo, não adianta templo, não adianta Arca da Aliança, não adianta nenhum amuleto, não existe amuleto na vida espiritual. O que importa é Deus, o que importa é ter Deus na nossa vida. O que importa é o Senhor estar conosco. Então não importa se você tem a Bíblia, não importa se você vai na igreja, essas coisas materiais não interessam se a presença de Deus não estiver ali com a pessoa. Então Deus permitiu que destruísse o templo. Deus permitiu que o templo fosse arrasado, estava destruído e precisava ser construído. A vida espiritual do povo estava voltando ao normal, mas precisava começar a reconstruir o templo. No primeiro ponto da lição, fala sobre os alicerces do templo que são lançados. Os alicerces, ali já no capítulo 3 de Esdras, nós vemos que os alicerces começaram a ser lançados. O interessante é que quando os alicerces foram lançados no templo, aí aqui já fala, no textuário, fala na leitura bíblica, aliás, na leitura bíblica em classe fala sobre isso, que quando os alicerces foram lançados, o povo jubilou. Os sacerdotes estavam bem vestidos, suas indumentárias, houve uma festa para o lançamento dos alicerces. Como geralmente os irmãos, não sei se algum irmão já, acho que a maioria dos irmãos, já participaram de lançamento de pedra fundamental de um templo, quando lança a pedra fundamental de um templo, então existe uma festa, os irmãos estão ali, todos organizados, cantam um hino, lê a palavra e fala sobre as coisas do Senhor. E houve essa festa lá na hora do lançamento dos alicerces. E eu acho muito interessante, no versículo 12, capítulo 3 de Esdras, versículo 12 e 13, eu acho muito interessante que lá diz que o povo se alegrava e chorava. Quem chorava? A Bíblia diz que os antigos, os sacerdotes mais antigos, os homens mais antigos de Israel, os velhos, eles quando lembraram do primeiro templo, daquele templo construído por Salomão, eles viram ali aquele templo arruinado e o lançamento do alicerce do novo templo, eles choravam, porque eles lembravam da glória da primeira casa. Por isso que o profeta escreveu, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, porque o povo chorava, os mais velhos choravam com saudades, lembrando do primeiro templo. Do primeiro templo que tinha sido construído por Salomão. A grandiosidade, a magnitude dele, como ele era glorioso, como ele era bonito, como ele era lindo, como ele era esplendoroso. Então o povo, aqueles anciãos, aquele povo mais antigo, lembrava daquilo ali. Faz muito pensar nos muitos irmãos de hoje que lembram de antigamente, da igreja de antigamente, lembram da obra de Deus no passado, como é que era feita a obra de Deus antigamente. E até mesmo nós, que não somos tão velhos assim, que não temos a idade avançada, mas a gente lembra de 20 anos, 30 anos atrás, na obra de Deus, como muita coisa era diferente, como hoje muitas coisas mudaram. Há muitas mudanças hoje no meio dos crentes. Para começar, antigamente ser crente, irmãos, era um motivo de vergonha, um motivo de chacotas. Ninguém queria ser crente. E as pessoas que eram crentes, elas eram zombadas. As pessoas nos ridicularizavam. Então não havia esse monte de igreja, não havia tantas denominações.
Havia apenas os crentes e os crentes eram zombados. E hoje não, hoje é moda, né? Hoje você vê que qualquer pessoa hoje que se diz evangélico, se diz crente, se diz que frequentou a igreja, se diz servo de Deus. A pessoa não tem, às vezes, nenhum testemunho, nunca nasceu de novo, mas diz que é crente. E igrejas sendo abertas à torta e à direita, sem nenhuma doutrina, sem nenhum ensinamento, sem nada. Então, muitas vezes, quando a gente olha para o passado, olha para o início da igreja, olha para antigamente como é que era o compromisso da igreja, das lideranças. Lideranças evangélicas antigamente, irmãos, lideranças cristãs antigamente tinham um compromisso muito espiritual, era extremamente espiritual. Tinha um compromisso com a obra de Deus, tinha um compromisso em colocar a pessoa certa à frente de uma igreja, não havia politicagem, não havia interesses escusos, havia muito temor a Deus. Tanto é que os cultos eram mais espirituais, havia batismo no Espírito Santo, era constante. Na verdade, posso dizer aos irmãos que a gente até pegou uma época dessa, no início da década de 90, final de 80, começo da década de 90, eu lembro que eu congregava na minha igreja, lá no Maranhão, e eu lembro que era constante batismo no Espírito Santo nos cultos, era constante. Até dia de quarta-feira, o culto era todos os dias, havia culto todos os dias, na quarta, terça, quinta, e geralmente no sábado, culto de mocidade, e havia batismo no Espírito Santo até nas escolas dominical, no dia de escola dominical. Então, você vê que com o tempo isso vai acabando, a espiritualidade vai acabando, principalmente em grandes metrópoles, em grandes capitais. E há muitos culpados nisso. A gente não vamos se prender a isso porque não é o tema do momento. Mas só para lembrar os irmãos como é que eram os anciãos aqui, choravam lembrando como era maravilhoso o templo antigamente. E hoje a gente também pensa como era maravilhoso antigamente a igreja, como era bom antigamente o compromisso, né, da maioria das igrejas. Eu vou falar para os irmãos, eu dou graças a Deus porque nós participamos de uma igreja comprometida com a palavra. Mas eu já tive o desprazer de congregar aqui em Brasília igrejas sem liderança e sem comprometimento com a palavra, sem comprometimento com a obra de Deus, com as coisas de Deus. E isso é muito triste. Isso é uma realidade que muitos vivem aqui em Brasília. E eu vejo uma coisa interessante, muita gente vem para a nossa igreja aqui no PSUL e decide congregar aqui porque vê seriedade, vê compromisso com as coisas de Deus. Diga a verdade, irmão, qual é a seriedade que você vê numa igreja onde o pastor vai dirigir um culto ou vai pregar de bermuda e de skate? Qual a seriedade que você vê nisso? Qual a seriedade que você veria num líder que se diz líder do povo, que prega a santidade, todo cheio de brinco, todo com cabelão comprido, falando gíria, às vezes falando palavrão? Que seriedade você vê numa igreja dessa? Qual a seriedade que você vê numa igreja que diz que é de Deus e o culto é todo mundo rodando, gritando e não tem palavra, não tem ensino, não tem nada? Então eu dou graças a Deus pelo equilíbrio da nossa igreja, pela seriedade com que as coisas de Deus são tratadas na nossa igreja, porque isso está difícil. E quando a gente lembra, mas o que nós temos na nossa igreja, irmãos, é o que sempre foi o correto a ser feito na igreja. Minha casa é minha casa, um clube é um clube, praia é praia, de shopping é shopping. Agora, igreja é uma coisa diferente. Igreja se exige santidade, seriedade, compromisso. Se exige que o lugar seja um lugar da presença de Deus. Que um lugar seja... Tudo ali tem que ser levado a sério. O louvor, a liderança, a pregação da palavra, o culto, tudo. Então, quando a gente lembra que antigamente havia mais seriedade, havia mais espiritualidade, realmente às vezes dá uma saudade muito grande, né? Quando a gente vê ao nosso redor hoje movimentos que de cristão realmente não tem nada. Então os anciãos choravam, o povo chorava quando foi lançado os alicerces. Todos os que assistiram o lançamento do alicerce choravam e glorificavam a Deus. E aí as vozes se misturavam, os que choravam e os que se alegravam. E diz a Bíblia que essas vozes foram ouvidas muito longe. Então, irmãos, começou a reedificação do templo. E essa reedificação começou, e esse despertamento que foi feito foi iniciado por Deus. Todo despertamento tem que ser iniciado por Deus. Avivamento sem Deus não é avivamento.
O despertamento, o avivamento aqui no Brasil se deu por iniciativa divina. Deus falou com Daniel Berg e Gunnar Wingre, lá nos Estados Unidos, né, numa conferência que eles estavam, e usou eles para poder vir para cá, para o Brasil, e trazer um grande despertamento para a igreja do Senhor. A igreja que não tinha representatividade espiritual nenhuma, era mais uma questão burocrática do que realmente espiritual. Então a igreja, todo despertamento, ele tem que iniciar com Deus. Os irmãos lembram, tem um detalhe no livro de Atos, capítulo 2, que diz assim, que estando eles reunidos, veio do céu um vento veemente impetuoso. Primeiro, veio do céu. Esse despertamento começou de Deus. Não foi um movimento de igreja, foi um movimento espiritual. Veio da parte do Senhor. Porque se Deus não fizer, irmãos, não vai dar certo. Se Daniel Berg e Gunnar Wingre fossem apenas 2 mercenários, nunca a obra de Deus tinha dado certo. Como é que 2 homens que nem entendiam nada daqui de português vinham sem dinheiro, sem nada, para fazer uma aula? Como é que isso podia dar certo se não fosse Deus? Mas deu certo porque era de Deus, veio na direção de Deus. O subponto 2, né, do ponto 1, fala exatamente isso, que o Espírito Santo, né, o despertamento, o Espírito Santo, Deus, ele quer despertar a sua igreja através do Espírito Santo, né, para quê? Para que a igreja seja realmente o que ela tem que ser. E o que a igreja quer? O que a igreja realmente é e o que ela realmente tem que ser? Ela tem que ser um instrumento da ação de Deus aqui na Terra. Como é que Deus vai agir aqui na Terra? Através de Deus. Através da igreja. Como é que Deus vai agir aqui na Terra? Através da igreja do Senhor. É o que diz aqui a palavra. Vamos ler aqui, eu vou ler a referência que a lição nos dá, Efésios capítulo 3, versículo de número 10. Efésios capítulo 3 e versículo de número 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido dos principais e potestades nos céus. Então, o que o mundo precisa conhecer de Deus, ele vai conhecer através da igreja. A igreja é um instrumento para isso, né? Naquela época, o povo estava edificando um templo de pedra, de tijolo, de cimento. Era um templo material. Mas Deus edificou a sua igreja, Jesus edificou a sua igreja e tem edificado a sua igreja para que ela demonstre a sua glória aqui na terra. Esse é o objetivo, que nós sejamos um instrumento de Deus aqui na terra para mostrar a sua multiforme graça, para mostrar a sua bondade, a sua misericórdia, mostrar quem Deus é aqui na terra. É através da igreja do Senhor. Por isso que ele tem despertado a igreja, tem despertado o povo de Deus. Então, meus irmãos, essa reedificação do templo nos ensina o quanto Deus ele quer que a sua igreja esteja de pé e que a sua igreja venha demonstrar a glória de Deus, venha demonstrar o poder de Deus, a multiforme sabedoria de Deus aqui na terra. No ponto 2, aí nós já vamos entrar na questão da oposição. No ponto 2 fala que os samaritanos opõem-se à construção do templo. Quem eram os samaritanos? Irmão, sabe que quando Israel foi tirado da sua terra, né? Os judeus foram tirados da sua terra, foram trazidos para cá um povo, uma mistura, né? Os mestiços, um povo que foi de outros lugares, foi trazido para habitar a terra, para não deixar a terra, né, ficar simplesmente vazia. Então o rei Nabucodonosor trouxe esse povo para habitar a terra, né? E diz aqui a nossa lição, é a explicação. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra, esse povo, né? Eles eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para a cidade de Samaria. Era uma mistura, era gente de tudo quanto era lugar. Só que eles tinham um detalhe, irmãos, eles eram pagãos, né? Eles eram idólatras, mas a Bíblia diz, lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 23 e 33, que este povo que ficou na terra de Judá, eles eram interessantes, porque eles eram idólatras, eles eram pagãos e eram adoradores de Deus ao mesmo tempo. Né? Diz o texto, está lá em 2 Reis, né? Segundo livro de Reis, capítulo 17, versículo 23 a 33. Nós vamos ler aqui, eu vou ler para os irmãos,
para nós entendermos aqui essa passagem. Versículo capítulo 17. Vamos lá. Versículo de número 23 a 33. Olha como é que diz aqui. Diz aqui, ó, versículo 24, na verdade. E o rei da Síria trouxe, capítulo 17 de 2 Reis, a partir do versículo 24. E o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cus, de Ave, de Ramá, de Sarvazim, e os fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali não temeram ao Senhor. O Senhor mandou entre eles leões, que mataram alguns deles. Por isso falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria não sabe o costume do Deus da terra. Assim mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali a uns dos sacerdotes que transportaste de lá, e vai, habite lá e lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas os altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades em que habitava. E os de Babilônia fizeram Sucô de Benote, os de Cuta fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram Azima, e os heveus fizeram Nibás, e Tartag, e os Cevezeus, os Amalequitas, os Anamaleque, deuses de Safarim. E também temia ao Senhor, e dos mais baixos do povo fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais lhes faziam ministério nas casas dos lugares altos. Versículo 33. Assim temeram ao Senhor, mas também serviam aos seus deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Isso aqui é muito chocante, né? Muito interessante, muito terrível. O povo que habitava naquela terra serviu a Deus e servia aos seus ídolos. Eles não queriam abandonar a idolatria, mas também não queriam deixar de servir a Deus. E foi levado para lá um sacerdote, foi levado para lá alguém para ensiná-los a servir a Deus. Só que eu fico pensando como é que era aquele ensino. A pessoa dizia: olha, você serve a Deus, existe o nosso Deus, o Deus dos judeus, ele é o único Deus, mas vocês podem continuar servindo os seus deuses também. Só pode, porque eles continuavam da mesma maneira. Eles continuavam servindo os seus deuses, os seus ídolos e servindo a Deus. Jesus diz que não podeis servir a dois senhores. Tem jeito. Então, irmãos, esse povo aqui, e a Bíblia diz que pelo fato deles não saberem adorar a Deus, Deus enviou lá leões no meio deles lá e devoravam eles. Mas o fato fundamental, principal que eu quero destacar aqui é que era um povo dividido, era um povo que não tinha nenhum compromisso com Deus. Era um povo que ao mesmo tempo oferecia sacrifício a Deus e ao mesmo tempo oferecia sacrifício a ídolos. E essa adoração Deus não aceita, irmãos. A gente sempre diz, é que sempre costumo dizer na igreja, a gente sempre diz para todo mundo, e é uma coisa que sempre deve ser pregada: ou Deus é primeiro ou Deus não é nada. A igreja não pode dividir Deus com ninguém, o crente não pode dividir Deus com ninguém. Ou ele é tudo ou ele não é nada. Ele não aceita ser dividido. Eu não posso servir a Deus e ao pecado, eu não posso servir a Deus e ao mundo, eu não posso servir a Deus e a Satanás. Paulo diz que nós não podemos sentar à mesa de Deus à mesa do diabo. Não existe união entre a luz e as trevas. Um dos grandes males da igreja, que a igreja enfrentou no passado e tem enfrentado até hoje, tem ressurgido, é o chamado ecumenismo. E o que é o ecumenismo? O ecumenismo, ele coloca todas as pessoas cristãs, todas as pessoas adeptas de qualquer religião, todas juntas, como se todas fossem certas. Então, existe até congressos do ecumenismo, aonde você vai ali, senta e vai adorar e vai cultuar junto com o espírita, com o macumbeiro, com o budista, com o muçulmano. Então, é pregado, é sempre falado no mundo hoje, que o mundo é cheio dessas ideias de união, né, mas sempre da forma errada. Eles ensinam e querem ensinar que todas as religiões são certas, então todo mundo pode cultuar a Deus da mesma maneira. Mas, irmãos, não tem possibilidade disso acontecer. O Evangelho é exclusivista. Jesus é exclusivista. Ou ele é tudo ou ele não é nada. Nem eu posso ser mais importante para minha esposa do que Jesus.
Nem a minha filha pode ser mais importante para mim, nem minha esposa pode ser, nem meu pastor, nem meu pai, nem minha mãe. É o que Jesus diz. Aquele que não me amar mais do que tudo não pode ser meu discípulo. Ou eu sou tudo ou não sou nada. Então não tem como, ele não aceita. Jesus simplesmente diz, você não pode ser meu discípulo. Ele não diz assim que talvez você possa me seguir. Ele diz, não tem como você ser meu discípulo. Eu não aceito você como meu discípulo se eu não for tudo na sua vida. Eu não aceito ser dividido. Eu não aceito ficar em segundo lugar ou em terceiro, ou então dividir o primeiro lugar. Eu não aceito. Existem competições, né, que divide o prêmio para os dois, mas ele não aceita isso. Jesus não aceita isso. Então o povo daquela terra, os samaritanos, eles eram um povo que tinha essa característica, servia a Deus, queria agradar a Deus e aos seus ídolos também. E é um tipo de adoração que Deus não aceita. Essa era uma característica, irmãos, fundamental dos samaritanos, do povo que habitava aquela terra. E aí o segundo ponto vai dizer aqui que esses mesmos samaritanos, que não sabiam a quem servir, que ficavam ali coxando entre dois caminhos, eles resolveram se opor e tentar frustrar a construção do templo. Por quê? Porque eles tinham medo dos judeus construir o templo e tirá-los da sua terra. Tanto é que na época de Jesus ainda havia aquela guerra entre os samaritanos e os judeus, porque os samaritanos não se davam com os judeus, eles queriam continuar ali e não queriam que os judeus tomassem a terra deles. Então o que foi que eles fizeram? Eles começaram a querer frustrar a construção do templo, a se opor à construção do templo. Então de que forma foi que eles fizeram isso? Bom, eles fizeram isso de algumas maneiras. Uma delas foi escrever uma carta ao rei da época, ao rei da Pérsia na época, que era Artaxerxes, e escreveram uma carta para ele falando sobre mentiras, acusando o povo judeu de sedição, de rebelião, e dizendo que o povo estava construindo o templo porque eles simplesmente ali, depois de construir aquele templo, eles iriam se rebelar contra o rei da Pérsia. E aí eles escreveram aquelas cartas, e diz o texto, que o rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou para a obra. O rei não conhecia o povo. O rei não sabia a história de Israel. Ele simplesmente acreditou na carta que aqueles homens enviaram. E ele instantaneamente mandou parar a reconstrução do templo. Então, os samaritanos usaram do artifício da mentira, eles usaram do artifício da mentira para poder, acusações mentirosas, para poder parar a obra de Deus, para poder perturbar a obra de Deus. Irmãos, a igreja do Senhor, ela é acusada constantemente. A igreja do Senhor é caluniada constantemente. Nós somos caluniados constantemente. Qual é o nome que todo pastor, que o mundo dá para... Sabe o que o mundo pensa, fala de todo pastor? Que é ladrão, que só está ali na igreja para roubar. Fala que a igreja é um lugar de lavagem de dinheiro, de pessoas ignorantes, de pessoas radicais, de pessoas que não têm amor, de pessoas que fomentam ódio, de pessoas atrasadas, de pessoas sem coração, né? De pessoas que só sabem julgar, que só sabem querer ser mais santo do que o outro. Hoje, se você falar a verdade, é como se você quisesse ser mais santo do que os outros. Então existem muitas mentiras sendo espalhadas Irmãos, existem muitas mentiras sendo espalhadas no meio do contra o povo de Deus. Um exemplo clássico, os irmãos, do que é que nós somos chamados hoje? A grande mídia hoje nos chama de quê, por exemplo? Sabe o nome que nós somos colocados, que é colocado em nós? Mentira, uma acusação contra nós? Nós somos homofóbicos, nós odiamos homossexuais. Mas, irmãos, o crente odeia homossexual? Os irmãos sabem que não. Nós amamos o pecador. Nós queremos que a pessoa se converta, nós queremos que a pessoa seja salva, mas nós não podemos concordar com o pecado. É uma diferença muito grande. Mas o mundo não sabe interpretar dessa maneira. Então a igreja é caluniada constantemente, mas ela é caluniada porque o seu Salvador foi caluniado. Jesus diz, você lembra quando Jesus disse certa vez, se chamaram a mim de demônio, né, dizendo que eu tinha demônio, imagine o que é que vão falar com vocês. Né? Se eles xingam o dono da casa, imagina com os empregados, o que é que fazem? Então, se Jesus foi caluniado, lembra que falaram que Jesus queria destruir o templo, que Jesus queria derrubar o imperador de Roma, que Jesus queria fazer uma revolução, queria tomar o poder, sendo que Jesus, uma das principais mensagens de Jesus era: o meu reino não é deste mundo.
E aí, irmãos, quando Jesus foi preso, os irmãos lembram que Pilatos ficou admirado. Sabe por que Pilatos ficou admirado de Jesus? Porque ele era acusado pelos judeus. Os judeus estavam lá falando um monte de coisa de Jesus, acusando ele, falando um monte de acusação contra ele, e ele não respondia nada. Aí os judeus, aí o Pilatos olhou para ele e falou: "Ai, mas estão te acusando e você não fala nada?" E Jesus continuou calado. E aquilo fez Pilatos se admirar. Porque não adiantava Jesus falar alguma coisa, irmãos. Eles iam ser Jesus contra ele. Jesus dizia: "Olha, eu não faço, eu não falei isso, nada disso do que eles estão falando é verdade", e os judeus iam continuar acusando. Então, naquele momento ali, Jesus foi acusado injustamente. Jesus foi morto injustamente. Os irmãos sabem disso. Obviamente foi morto pelo plano de Deus, havia um plano de Deus para a nossa salvação. Mas ele foi caluniado, ele morreu porque foi caluniado. A arma que os judeus usaram contra Jesus foi a calúnia. E é isso que os inimigos sempre usam contra a obra de Deus. O mundo, Satanás, usa isso contra a obra de Deus. Mas, irmão, Satanás calunia até Deus. Você lembra lá na tentação, no jardim, o que foi que Deus... quando Satanás falou para Adão e Eva comerem do fruto, eles disseram: "Não, não podemos comer porque nós vamos morrer." Satanás disse: "Não, vocês não vão morrer. Vocês não vão morrer. Não existe morte. A questão é que Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser conhecedor do bem e do mal igual ele." Então, na verdade, ele não quer rivalidade. Ele não quer alguém que tenha o mesmo conhecimento dele. Mas morrer, vocês não vão morrer, não. Satanás calunia Deus, irmão. Calunia Deus, Jesus, calunia todos, inclusive a igreja do Senhor. Então esteja pronto para calúnia. Então foi isso, essa foi uma das armas que os samaritanos usaram para tentar parar a obra de Deus, né? Então, meus irmãos, naquele momento ali, o povo, a construção simplesmente parou. Parou por causa disso. A calúnia chegou, a carta caluniosa, mentirosa chegou ao rei. O rei não sabia, não conhecia nada sobre os judeus e mandou a obra parar. E a obra parou. Aí é discutido aqui na lição, né, o autor, ele faz uma pergunta: como se explica a falta de resistência dos judeus? Por que eles pararam então? Simplesmente o rei mandou parar e eles pararam. Bom, aí tem algumas coisas que são desenvolvidas aqui. Primeiro, o que é que os judeus deveriam ter feito? O que é que os judeus deveriam ter feito? Primeiro, eles deveriam ter ido ao rei. Deveria ter ido ao rei e ter explicado a situação, falado: "Tudo isso que estão falando de nós é calúnia, nós não vamos tomar o poder, nós não queremos fazer rebelião, nós simplesmente queremos construir o templo, nós queremos apenas reconstruir o nosso templo. E nós estamos aqui seguindo ordens de Ciro. Foi o rei Ciro que deu essa ordem para nós reconstruirmos. Não é uma coisa nossa, não é uma rebelião nossa, não é uma atitude só nossa, não é nós que decidimos reconstruir. Mas o rei Ciro foi que nos fez vir para cá para reconstruir." Mas eles não fizeram isso, irmãos. Eles simplesmente não responderam à carta. Agora, o mais importante que eles deveriam fazer, eles não fizeram. Que foi o quê? Ter buscado o socorro em Deus. Ter recorrido a Deus. É o que diz aqui o ponto 2. Todas as nossas lutas, irmãos, todas as nossas dificuldades, todas as nossas angústias, em todos os momentos difíceis da nossa vida, nós precisamos recorrer a Deus. Deus, a Bíblia diz, é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é quem nos dá o socorro, quem nos dá a vitória. E o autor até cita os dois textos, duas passagens importantes aqui, né, da palavra de Deus, quando o rei, que o povo de Deus, sempre que esteve aflito, recorreu a Deus. Os irmãos lembram lá no livro de Juízes? Quando o povo pecava, vinham os midianitas ou vinham os filisteus e tomavam conta e escravizavam o povo, eles clamavam a Deus, Deus levantava um juiz e dava vitória para eles. Aí eles pecavam de novo, eles oravam, Deus dava vitória, levantava um juiz e eles venciam. Então sempre foi Deus o refúgio. E aqui, na lição, cita dois textos, Ezequias e Josafá. Ezequias recebeu a ameaça de Senaqueribe. O que foi que ele fez? E as ameaças vieram em carta também. E o que foi que ele fez? Pegou as cartas, levou ao templo, estendeu diante da casa do Senhor e orou a Deus e disse: Senhor, Tu és o nosso socorro. E Deus usou o profeta e disse assim: olha, vocês fiquem tranquilos, Ezequias, que Senaqueribe nem vai chegar perto da cidade, não vai soltar nenhuma flecha. E Deus acabou com o acampamento da Síria, do rei da Síria, de Senaqueribe, acabou com o seu exército e eles não chegaram nem perto das muralhas de Jerusalém. Quando Josafá também enfrentou a luta, esse texto de
de Ezequias está em 2 Reis, capítulo 19, né? E o Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20, enfrentou também os amonitas e os moabitas, vieram juntos para tentar destruir Israel, porque Israel sempre foi perseguido. E quando aqueles povos se juntaram para destruir Israel, para destruir o povo, aí Josafá orou a Deus e disse: Senhor, essa multidão é muito grande para mim, não tem como nós vencermos, mas nós confiamos em Ti. E aí a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, diz que Josafá reuniu todo o povo para orar a Deus, para clamar ao Senhor. E enquanto eles clamavam e choravam, Deus enviou um profeta. O Espírito de Deus tomou conta da vida de um profeta, e o profeta diz: fica tranquilo, fiquem tranquilos, porque vocês vão vencer essa batalha. Eu vou dar vitória para vocês. E a Bíblia diz que o povo no outro dia saiu para a batalha, mas nem precisaram batalhar, porque Deus deu vitória para o povo. Então, irmãos, o povo de Deus, ele tem a confiança plena no Senhor. E Deus deve ser a primeira pessoa a quem nós devemos recorrer. Os governos estão aí, as leis estão aí, senadores evangélicos, deputados evangélicos, mas o socorro mesmo da igreja vem do Senhor. É o nosso primeiro amparo, é a primeira pessoa a quem nós devemos recorrer, é o Senhor. Se esgotar, aí se Deus nos orientar, nós irmos para outro caminho, nós vamos. Mas a primeira, quando vem uma aflição, quando vem uma angústia, quando vem uma luta, quando vem uma batalha, a primeira pessoa a quem a igreja do Senhor deve recorrer é a Deus. Tem que clamar ao Senhor. Então eles deveriam ter clamado a Deus, eles deveriam ter recorrido ao Senhor. Mas a lição também diz um motivo aqui muito estranho, né? muito triste, que no subponto 3 diz assim que o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Zorobabel confiava, que era um dos líderes do povo, confiava apenas na sua própria força. Tanto é que o profeta Zacarias, lá no capítulo 4, versículo 6, profetizou diretamente para Zorobabel e disse: olha, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Então parece que Zorobabel tinha assim, uma certa autoconfiança tão grande que simplesmente se esgotaram. Quando veio a carta do rei, ele não teve mais força para agir. E Josué, que era o sumo sacerdote, era líder religioso do povo naquela época, estava com as vestes manchadas, ou seja, seu ministério estava comprometido. Ele não tinha autoridade espiritual para falar diante do povo e para dizer: vamos vencer em nome do Senhor, Deus vai nos dar vitória, vamos clamar ao Senhor. Ele não tinha força. Sabe por quê? Porque ele não tinha força espiritual nem para ele. Ele não tinha como transmitir alegria, não tinha como transmitir fé, não tinha como transmitir força espiritual, não tinha como transmitir graça para o povo, porque ele não tinha nem para ele. Então esse subponto 3 aqui, irmão, fala da importância que tem uma liderança saudável e uma liderança comprometida com Deus. Uma liderança que confie no Senhor. A igreja, ela tem um líder maior, o sumo pastor, que é Jesus, mas aqui na terra tem os seus líderes, e os seus líderes, o líder da igreja aqui na terra tem que ser exemplo e tem que ser o líder que vai levar o povo à vitória. Ele tem que instigar o povo a ser vitorioso e ele tem que levar o povo até ao Senhor. Tem que levar o povo a clamar ao Senhor e tem que liderar o povo à vitória em nome do Senhor. Para isso, o líder não pode confiar nas suas próprias forças. Ele tem que saber que a obra é feita por Deus e que quem faz a obra é o Senhor. Ele tem que saber que quem lidera a obra, na verdade, é o Senhor. Ele tem que saber que quem cuida da obra, verdadeiramente, é o Senhor. Ele não pode ficar achando que ele pode fazer as coisas do seu próprio jeito. Eu vou fazer do meu jeito, eu mesmo vou resolver essa situação, eu mesmo vou fazer da forma como eu achar bem melhor. Não, existe um Deus que cuida da sua igreja. Deus cuida da sua igreja, a obra pertence a Ele. Então o líder que confia em Deus plenamente, que confia principalmente no Senhor, ele terá vitória, ele levará o povo à vitória. Agora o líder também, ele não pode ser de forma nenhuma, ele pode ter o seu ministério censurado. Paulo falou muito sobre isso. Ele fazia de tudo para o ministério dele não ser censurado. Paulo, ele abria mão até da oferta, irmão. Ele abria mão até do seu salário para que o seu ministério não fosse mal falado no meio do povo. Porque havia tantos críticos lá no meio da igreja de Corinto, que se Paulo pegasse algum dinheiro lá, mesmo que fosse para fazer a obra de Deus, mesmo que fosse para comer, para se alimentar, que era algo de direito, ele disse que abria mão do direito dele, exatamente para não dar espaço para problemas lá na igreja. Então, o obreiro, o líder da igreja, quando ele tem seu ministério censurado, irmãos, simplesmente, basicamente acabou o ministério dele.
O líder é o espelho da igreja. E como é que a gente fala que o ministério de um líder é censurado? Os irmãos sabem, nós falamos para pessoas, irmãos maduros. Irmão, tem igreja onde o pastor passou, onde determinados pastores passaram e fizeram lá falcatruas, roubaram a igreja. E essa pessoa nunca mais é bem vista no ministério. Por mais que ele tenha alguma amizade na liderança, por mais que o presidente queira fazer alguma coisa por ele, queira encaixar ele numa igreja, mas o ministério dele está censurado. As pessoas vão sempre olhar para ele como alguém que errou e que fraudou a igreja. Um líder que cai em adultério, um líder que comete um erro na sua vida, ele praticamente ele fica com o seu ministério sepultado, seu ministério censurado. Porque as pessoas vão sempre olhar para ele e vão ver ele como uma pessoa de desvio, de conduta. Então, quando o ministério de um líder é censurado, a igreja sofre muito, irmãos. Hoje, no Brasil, nós temos um sofrimento, um problema muito grande na igreja, que tem aumentado com a questão, por exemplo, do divórcio. Muitos pastores, líderes famosos, grandes, poderosos, se divorciando. E aí o que acontece? O que ele transmite para a igreja, ele não tem mais força moral para transmitir para a igreja. Para transmitir uma palavra de autoridade para a igreja. Porque a igreja vai ver ele como alguém que falhou, fracassou no seu casamento. Então isso é muito sério. A igreja fica com o ministério do obreiro não pode ser censurado. Ninguém pode censurar o ministério do obreiro. É por isso que o peso é muito maior para a liderança, para quem está à frente, para quem é líder da igreja. Né? A gente ouve falar de alguns ministérios por aí que para resolver o problema, o que é que eles fizeram? Fizeram foi piorar a situação. Aí já deram foi carta de alforria mesmo, já deram foi carta para liberar tudo mesmo. Tem ministério aí que já decretou, já fez no seu estatuto que o obreiro, qualquer pastor, qualquer líder, pode se divorciar, não importa o motivo. Se ele quiser divorciar, ele pode divorciar. E aí vai acabando, irmão, vai perdendo a moral junto com a igreja. Aí a pessoa não tem mais força, mas isso é uma coisa tão séria. Costumo conversar com alguns irmãos a respeito disso. Qualquer pessoa pode estar sujeita ao divórcio. A gente fala isso, mas fala debaixo do temor de Deus, debaixo do sangue de Jesus. Pode acontecer com qualquer pessoa. Mas pensa bem os irmãos. Imagine que uma pessoa, um obreiro, né, um líder da igreja, ele é traído. É traído e tal. Pela Bíblia, ele tem o direito a contrair novas núpcias, porque ele foi traído. Então ele pode contrair novas núpcias. Ele está apto a divorciar. Mas aí vem a questão espiritual, vem a questão do líder, do pregador, do pastor, do obreiro, daquele que tem que ensinar a igreja. Aí vai vir um irmãozinho lá da igreja, um membro da igreja, vai dizer, pastor. Aí esse pastor, esse líder, vai lá, divorcia, casa com outra pessoa, e ele está ali de acordo com a Bíblia. Mas aí vai vir um irmão mais simples da igreja e vai dizer, pastor, é o seguinte, minha mulher me traiu, o que é que o senhor aconselha eu fazer? Aí ele vai dizer, não, irmão, perdoa ela, perdoa de coração e continua com ela, porque o perdão tem que estar acima de tudo. Mas ele mesmo não perdoou. Os irmãos estão entendendo? Eu falo isso com temor, irmãos. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, comigo, com qualquer um. E aí você vai... Obviamente, nem todo mundo tem essa graça. Talvez as pessoas não têm essa graça para poder perdoar. Nem todo mundo. Isso dói muito, né, numa pessoa, num casamento. Mas aí a pessoa vai... Mas o líder, a força motivacional do líder, a força do líder, espiritual do líder, ele já vai ser censurado. Aí o irmão vai virar para ele e falar, pastor, se o senhor não perdoa, eu não tenho condição de perdoar também não. Então, pronto, vai lá e divorcia. Então o líder fica censurado, irmãos, o ministério do líder fica censurado, não só se ele cair em pecado, mas em muitas atitudes dele. Vou dizer aqui para os irmãos, sabe, numa última, acho que foi nessa passada, ou foi numa não sei, foi uma dessas Copas do Mundo passada aí, eu vi pastores, líderes de setores que faziam parte do ministério, eu vi líderes de setores, irmãos, reunido lá com a família, com os amigos, tá na casa dele, todo pintado, todo cheio de adereço, de atrativo de Copa do Mundo, com peruca, com não sei o quê. Irmão, isso depõe contra o obreiro, isso depõe contra o líder. O líder, ele é líder da igreja. Então isso depõe contra a seriedade da obra de Deus. Contra a seriedade, isso depõe contra ele, ele tem que ser sério, tem que ser uma pessoa que
passe confiança e seriedade para a igreja, que dê exemplo. Aí fica o irmão lá tocando buzina, tocando corneta, gritando igual ímpio. Irmão, isso censura o ministério do obreiro. Então, meus amados, aqui uma das razões talvez porque o povo desanimou foi por causa disso, porque olhou para a liderança, um confiava só nas próprias forças e desanimou porque achava que podia resolver sozinho. Na hora que não conseguiu resolver sozinho, desanimou. O outro estava com as suas vestes manchadas. Então, a liderança simplesmente foi uma das grandes culpadas da obra ter parado daquela maneira. Então, irmãos, vamos orar pelas nossas lideranças sempre, orar pelos nossos líderes. Porque o líder não pode falhar, a verdade é essa. Ele tem que vencer, e ele tem que ser exemplo de vitória, ele tem que ser exemplo para a igreja. É uma carga pesada, por isso que a Bíblia diz, não queiram muito ser mestres. Aí fica um monte de gente aí querendo ser mestre. Eu quero ser pastor, eu quero ser apóstolo, eu quero ser líder, eu quero tomar conta de uma igreja. Mas ele não sabe, na verdade, ele não sabe o peso real do que é liderar uma igreja, do que é ser exemplo. Em tudo, você tem que ser exemplo em tudo. Sua mulher é exemplo, seus filhos têm que ser exemplo, todo mundo tem que ser exemplo. Tem igreja, não, tem lugar por aí, tem igreja tão... com uma seriedade tão grande que se o filho do obreiro, não precisa nem ser o pastor da igreja ou o líder da igreja, mas se o filho do obreiro foi desviado, ele já nem senta mais no púlpito, ele já não é mais apto nem para pregar na igreja. Entendeu? Porque eles acompanham o que a Bíblia diz. Tem os filhos sob sujeição. Então, a liderança ela tem que ser um exemplo fundamental nesses momentos de crise, nesses momentos de dificuldade. E a liderança do povo dos judeus aqui, infelizmente, não eram, como muitos hoje no Brasil não são exemplos para o povo. Entendeu? Então, por causa disso, que a obra parou. E para já estarmos encerrando, tem aqui o último ponto, que é o ponto 4, né? Que fala sobre a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. O que foi que eles fizeram? Simplesmente se alegraram. Os judeus ficaram satisfeitos, ficaram alegres, porque a alegria deles era porque a obra de Deus tinha parado. Enquanto isso, o povo, em geral, né, o povo estava triste, tinha feito o trabalho, mas o povo estava ali trabalhando e tal, aquela coisa toda, mas, de repente, quando a obra parou, os judeus ficaram tristes. A Bíblia diz até que muitos foram cuidar dos seus próprios afazeres, da sua própria casa, construir suas próprias habitações, mas houve uma tristeza, porque a obra de Deus parou, simplesmente parou durante muitos anos. Os inimigos se alegraram, mas o povo ficou triste. Hoje, irmãos, nós vemos que a igreja do Senhor muitas vezes se entristece enquanto o ímpio se alegra. A Bíblia diz, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A igreja deve estar unida na alegria e na tristeza. Agora, nunca podemos nos alegrar, aqui é importante falar que os samaritanos se alegraram porque a obra parou e eles tinham obtido uma vitória temporária contra o povo de Deus. Agora é importante, irmãos, que salientar para o crente nunca se alegrar com a derrota da igreja. Nunca se alegrar com problemas na igreja. Tá vendo? O pastor fulano de tal errou. Tá vendo? O irmão fulano de tal caiu, o irmão fulano de tal pecou. E se alegrar com isso e fazer piada e fazer comédia com isso. Irmãos, quem faz isso é o ímpio. O mundo é que faz isso. Aqui diz que os samaritanos se alegraram, ficaram felizes com aquilo. Eles se regozijaram, porque o seu intento, o seu objetivo tinha sido cumprido. Aí aqui o autor faz lembrar da alegria dos filisteus, quando eles prenderam Sansão. Fizeram uma festa. Fizeram uma festa e colocaram Sansão para ser o palhaço da festa. Você já imaginou um negócio desse, irmãos? Fazer festa, se alegrar com a derrota do povo, da igreja do Senhor? Então, irmãos, os inimigos sempre se alegram contra o povo de Deus. O outro exemplo aqui que o autor diz é que os sacerdotes se alegraram. Quando Judas falou que ia trair Jesus, os sacerdotes se alegraram, falaram, opa, coisa boa, agora nós vamos conseguir o nosso objetivo, que é derrubar esse Jesus, que é acabar com esse Jesus, que é matar ele. O ímpio, ele sempre se alegra com a derrota do povo de Deus. Ele sempre fica feliz quando alguma coisa dá errada contra a igreja, ou quando alguma coisa dá errada contra aqueles que servem ao Senhor. Mas nós, a igreja do Senhor, devemos nos alegrar nos momentos de alegria, mas também nos entristecer. A gente faz essas críticas, irmãos, às lideranças, há muitas igrejas por aí que fazem coisas erradas, mas na verdade a gente fica triste. Vou dizer para os irmãos, eu fico triste quando eu vejo essas igrejas aí
mercantilistas, querendo trocar a fé por bens materiais e oferecendo bens materiais em troca de dinheiro, oferecendo bênçãos em troca de dinheiro. Eu fico triste com isso, quando eu vejo essas aberrações no meio da igreja. Isso é triste, irmão, isso entristece a gente, porque está trazendo escândalo para a igreja do Senhor. Eu fico triste quando vejo uma pessoa de evidência cair em pecado ou ser envolvido em corrupção, em alguma coisa. Eu fico triste. Não é uma coisa que o crente deva se alegrar. Todo prejuízo à obra de Deus tem que nos trazer tristeza, tem que nos fazer ficar triste. O último ponto diz aqui que o desânimo dos judeus, os judeus que tinham voltado do cativeiro, irmãos, para construir o templo, sentiram-se humilhados e tristes. Mas, passado algum tempo, acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Deixaram-se dominar pelo desânimo. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Lutemos contra o desânimo em nome de Jesus. Aí, assim, a obra parou. O que é que eles fizeram? Desanimaram. Desanimaram e se acostumaram com o desânimo. Então, o que é que eles foram fazer? Foram cada um cuidar da sua vida. O mal veio, a luta veio, a dificuldade veio, não houve reação da liderança, o povo se acostumou, não houve nenhuma reação espiritual, aí o povo foi desanimando pouco a pouco. Hoje em dia, irmãos, nós temos um exército de pessoas desanimadas no meio da igreja, no meio do povo de Deus, muita gente desanimada. Essa pandemia também trouxe muito desânimo para muitas pessoas, né? Acabou com aquelas festas, com aqueles momentos alegres. Todo culto é uma festa para nós. E eu sei que muita gente nesse momento está desanimada, na igreja, em todos os lugares, muito crente desanimado. Mas nós não podemos nos deixar ser vencidos pelo desânimo. Você lembra que a Bíblia toda hora está falando, anímate, 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 sempre é isso. Quando Moisés morreu, Deus apareceu a Josué e diz, anímate, porque você vai fazer esse povo passar o Jordão. Deus sabe o quanto o homem precisa ficar animado. E o que é ficar animado, irmão? Ficar alegre, pensar assim, vai melhorar, as coisas vão melhorar, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Na obra de Deus você não pode desanimar. Se você desanimar, irmãos, aí você não faz nada. Porque são muitas oposições. As oposições são constantes. Lá em Atos capítulo 17, eu lembro que uma vez um pastor pregando, ensinando, ele disse que quando Jesus ali, Atos 17, Atos 18 e 19, fala ali que quando Jesus apareceu a Paulo lá em Corinto e diz, Paulo, não temas, tem bom ânimo, porque ainda tem muito povo nessa cidade, ninguém fará mal de ti, mas prega a minha palavra. Quando Deus falou isso, um autor falou uma vez, ensinando, ele diz, olha, leva-se a crer que naquela época Paulo estava desanimado, porque ele pregava e basicamente quase ninguém que estava se convertendo, a obra não estava sendo feita. Ele não via muito resultado e Deus animou ele, Deus teve que animá-lo. Então muitas vezes Deus tem que nos animar, irmãos, e nós precisamos estar animados no Senhor, porque é difícil, a obra de Deus não é fácil, servir a Deus não é fácil. São muitas as oposições, você luta contra tentação, luta contra problemas espirituais, problemas financeiros, problemas emocionais, problemas conjugais, há muitas lutas constantes na vida do cristão. Mas ele precisa estar animado no Senhor. Anima-te no Senhor, é a palavra que o Senhor tem para cada um de nós na Bíblia Sagrada. Sempre o Senhor está falando, olha, te anima, se alegra, confia, seja forte. Veja a palavra de ânimo de Jesus para os seus discípulos. Ele estava indo embora, já sabia que estava voltando para o Pai. Aí ele disse para os discípulos o seguinte, olha, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, pode ter certeza que você vai vencer também. A garantia da sua vitória é que eu venci o mundo. Então os judeus aqui desanimaram, pararam, a obra simplesmente parou e todo mundo desanimou e cada um foi viver a sua vida e deixar a obra de Deus de lado. Irmãos, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15, 58, que nós, devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, a obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Ou seja, Deus está vendo o nosso trabalho, Deus está vendo a nossa obra e Ele vai nos dar a vitória. Ele vai dar a vitória para o povo. Então nós não devemos desanimar nunca. Então, meus irmãos, essa lição de hoje, essa lição sobre a construção do templo, ela nos ensina basicamente isso. Sempre haverá oposição contra a obra de Deus. Sempre.
Mas quando a obra de Deus é caluniada, é perseguida, a igreja deve ficar unida, deve ficar junta, deve ter a sua liderança ali à frente, para estar tomando a frente, estar liderando e estar animando o povo. E nós nunca podemos perder o ânimo. Se vem uma calúnia, se vem uma luta contra nós, nós vamos vencer, enfrentar, vencê-la e seguir em frente. Quantas lutas a igreja já não passou durante toda a sua história, irmão? Mas venceu, está de pé até hoje. Olha, irmão, mais de 2000 anos a igreja está de pé. Já foi lançada aos leões, já foi lançada a tudo, mas está de pé. A igreja tem que ser assim. A obra de Deus tem que ser assim. Nunca vai deixar de ter oposição. Se você falar assim, eu vou desistir por causa dessa luta, mas irmão, se você. Não adianta, você vai vencer hoje, amanhã vai vir outra. Não se iluda, não se engana, a obra de Deus vai ter sempre problemas. Nós estamos enfrentando agora esse problema de estar ausentes da igreja, e beleza, vai resolver, daqui a pouco nós voltamos novamente, mas quem sabe mais na frente vem outra novamente. A igreja tem que estar pronta, tem que estar preparada. Eu lembro umas reportagens que eu li sobre o Japão. O povo lá sempre é preparado para desastre, irmão. Todo mundo lá é preparado para o pior. Sabe aquela história de ser preparado para o pior? Eles são preparados sempre porque é pior. Para terremoto, para enchente, para tsunami. Nos Estados Unidos também, né? O povo tem lá aqueles bunkers lá embaixo. Tem gente, irmão, que guarda alimento nos porões lá. Já está preparado até para o apocalipse, para tudo. Então, a igreja, o crente em Jesus tem que estar preparado para esses momentos difíceis. E quando esse momento difícil chegou na vida dos judeus ali, infelizmente eles desanimaram, a liderança não correspondeu e a obra de Deus parou. Nas outras lições nós vamos ver como a obra de Deus prosseguiu. Mas ali naquele instante a obra de Deus parou, mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que se o desânimo, se o mal vier contra nós, a Bíblia diz, existe firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em outros irmãos ao redor do mundo. Todo mundo é afligido. Toda a obra de Deus passa por problema em todos os lugares do mundo. Em todos os lugares do mundo a obra de Deus passa por dificuldade. É frieza, é perseguição, é angústia, é tribulação, o mal, como é que fala? As ideias materiais, o materialismo. A igreja passa por várias dificuldades, irmão. Tem muita dificuldade. A igreja aqui do Brasil já passou também por muitas ondas de frieza, de materialismo. Já teve movimento de G12, movimento não sei do que mais, e muitos movimentos, teologia da prosperidade, essas coisas. Essas heresias, essas lutas constantes da igreja vão sempre acontecer. Mas a igreja nunca pode desanimar. A igreja nunca pode desanimar. A Bíblia diz, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Faz a obra de Deus até o fim. Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Pronto. Fiz o que tinha que fazer. Venci todos os obstáculos e todas as dificuldades. E continuo de pé em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus vos abençoe, Deus ajude, Deus nos guarde, Deus nos dê vitória, Deus nos dê graça para nós podermos vencer as nossas lutas também e a igreja triunfar mesmo em meio a tantas oposições. Amém? Deus abençoe os irmãos e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.